TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, minha gente, eu sou o Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano na TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje o programa começa muito especial. Estou aqui na torre da nossa catedral, na torre de um dos principais símbolos da nossa cidade. Essa torre, essa igreja que remete a muita história e muita história que nos deixa com orgulho. No programa de hoje, eu vou conversar com ela, que conhece tudo da história, não só daqui da Catedral, mas da nossa cidade. Raquel Neves, que é presidente da AGP, que é a Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis. Tudo bem, Raquel? Tudo jóia, Pablo. Que bom a gente estar fazendo essa conversa aqui, justamente com esse cenário que é uma fotografia, né? Sem dúvida, um visual incrível, né? Como a gente vê daqui, né? Vários pontos turísticos aqui mais próximos também, né? Então é uma dádiva e um dia lindo como está fazendo hoje aqui em Petrópolis, né? Perfeito. Antes de eu querer saber um pouco mais da tua história, da gente compartilhar um pouquinho mais do teu conhecimento, da tua história como guia de turismo, a história da AGP que completa 40 anos 40 esse ano. anos. Completou 40 anos Isso agora em aí, fevereiro, né? Isso mesmo. Então eu quero saber sobre a Torre da Catedral. A catedral que começou a construção em 1876, mas tem uma outra data também que marca aí o início das obras, né? Exatamente. Primeiro foi lançada a primeira pedra fundamental em 1876 e aí tiveram que fazer algumas adequações no projeto. A segunda pedra fundamental foi lançada em 1884. Inclusive, no lançamento dessa pedra, o nosso imperador Dom Pedro II colocou junto, no início das obras da catedral, uma cópia da lei do ventre livre, né? Que foi de 1871, e aí a partir daí os escravizados, os filhos das mulheres escravizadas, né, nasciam libertos, né? Então foi um ato muito bacana do nosso imperador, que está ligado também à história aqui da catedral. E por falar nesse tema aí, na lei do ventre livre, depois do sexagenário, a gente daqui tem uma vista privilegiada também da casa da Princesa Isabel, que é a Redentora, né? A Redentora, exatamente. A construção aqui começou, já existia a casa dela. Então ela pôde acompanhar a obra surgindo e tomando forma. Isso, ela acompanhou de perto as obras da catedral, o projeto, né, de criação dessa catedral em estilo neogótico francês, né, que era bem característico naquele tempo, é o mesmo estilo arquitetônico da nossa Catedral de Notre-Dame em Paris, e de frente aqui para a catedral, né. Então a Casa da Princesa, que ainda hoje pertence aos descendentes da família imperial, né, que é a família Orleans e Bragança, essa história já começou antes da catedral e até hoje perpetua na história da família e da nossa cidade, né? Que legal. A nossa cidade ela respira a história. Andar pelas ruas da nossa cidade é como se estivéssemos andando em um museu a céu aberto. Exatamente. Como se a gente estivesse visualizando aquilo que a gente aprende nos livros de história, só que ao vivo, né? Com as cores e com a beleza de Petrópolis, né? Que a gente não pode deixar de comentar, né, Pablo? Exatamente. Então, Raquel, foi por conta dessa história
que você quis se tornar guia de turismo, quis compartilhar essa história? Exatamente. O que acontece? Eu sou apaixonada por história de Petrópolis e história do Brasil. Mas alguns anos atrás, eu sou cria da escola pública aqui de Petrópolis. Você né? estudou onde? Estudei no Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. Né? E aí, naquela época, tinha uma disciplina no município que era HGP, História e Geografia de Petrópolis. E eu tive professores incríveis lá no liceu e a minha paixão começou ali. Tive uma professora, que foi a professora Lúcia Helena, fazia atividades bacanérrimas com os alunos, exposições, concursos de maquete, levava a gente para conhecer os atrativos da cidade. E aí despertei realmente nessa época para o nosso patrimônio histórico. Algum tempo depois, né, já ensino médio concluído, eu fui tentar faculdade, estava em dúvida entre turismo e história e acabei me rendendo ao turismo, né? Porque aí eu pude conciliar as minhas duas paixões, que é falar com o público, receber bem o nosso público aqui em Petrópolis e também mostrar as curiosidades sobre a história da nossa cidade. Das histórias da nossa cidade, qual que é o teu atrativo favorito aqui? Aquele lugar que você gosta de frequentar? Olha, tem vários, né, Pablo? É até difícil escolher um, né? É o mesmo que você prefere conduzir, levar os visitantes? Eu gosto de levar principalmente nos atrativos históricos, né? A gente tem um carinho muito grande aqui pela própria Catedral de São Pedro de Alcântara, somos super bem recebidos aqui, mas tem também quem mora no meu coração, o Museu Imperial, que é o quintal da nossa casa, o Palácio de Verão do Imperador, Dom Pedro II, e sua família aqui na Serra. Tem um carinho especialíssimo também pelo Palácio Quitandinha, que sem dúvida é um ícone importantíssimo da história do Brasil, do empreendedorismo aqui no nosso país, né? Completou 80 anos agora, em fevereiro também. Tem um carinho muito, muito, muito especial pelo Museu Casa do Colono também, porque conta a história do povo trabalhador que chegou a Petrópolis lá no século XIX, após a fundação da nossa cidade, né? Então, assim, tem vários lugares. Eu tenho um carinho muito grande por todos os atrativos da cidade. Listei alguns aqui, não quero que ninguém fique chateado comigo por não ter falado todos, porque tem tanto atrativo, né, Pablo, que não dá tempo da gente contar todos para todo mundo, só visitando Petrópolis mesmo, né? Por falar em tempo de visitação, quanto tempo você acha que o turista leva para conhecer, assim, conhecer mesmo os principais atrativos da nossa cidade? Um dia só é pouco. Um dia só é impossível. Eu sempre recomendo que as pessoas fiquem hospedadas em Petrópolis, que elas venham para cá, utilizem a nossa rede hoteleira e possam assim aproveitar mais os nossos atrativos, as nossas belezas naturais, o nosso comércio, os nossos restaurantes, que são incríveis maravilhosos, também, né? Essa sua mensagem foi para o pessoal que acompanha a gente pela internet, em qualquer lugar do mundo, pelo site tvc16.com, e também para onde a TVC passa, nas cidades vizinhas a Petrópolis. Mas agora, eu quero que você mande uma mensagem para os petropolitanos que estão nos assistindo e a importância deles conhecerem melhor a sua própria cidade. Gente, para vocês que são moradores de Petrópolis, é fundamental que vocês se apropriem da nossa cidade, que vocês conheçam a nossa história, que vocês conheçam a nossa cultura, as nossas curiosidades, para que vocês possam disseminar a nossa história para os seus familiares, para os seus vizinhos. Tudo isso que a gente fala aqui para o turista, vocês também têm o dever de conhecer e replicar. A cidade que vive do turismo, como é o caso de Petrópolis, né, é importantíssimo que os moradores recebam bem os nossos visitantes e entendam também a importância do setor de turismo para a nossa cidade, né, para a economia da nossa cidade, para a manutenção dos empregos, da renda no nosso município. Então, cada pontinho desse que a gente mencionou aqui, a Catedral, Quitandinha, Museu Imperial, Parque Cremeri, Itaipava tem atrativos incríveis também. Venham visitar Petrópolis, você que é morador de Petrópolis, visite a sua cidade, divulgue a sua cidade para os seus amigos, para os seus familiares. Apaixone-se pela cidade. Isso aí, curta Petrópolis, viva Petrópolis. Se a pessoa descobrir a cidade, às vezes é como um quadro que a gente coloca em casa. Tirei aqui, hoje aqui, daqui a pouquinho, quando a gente acabar de gravar esse bloco, eu vou tirar uma foto aqui nesse cenário, que eu ainda não tirei. E vou fazer um quadro e vou botar na minha estante ou na minha parede, lá de casa. Com o passar dos dias, eu não vejo mais aquela foto. Você passa por ali e você não percebe a beleza das coisas que você tem, você não percebe nem o quadro que você colocou. Exatamente. Assim é petropolitano com Petrópolis. Às vezes passa com os ônibus aqui em frente à Casa da Princesa Isabel, passa aqui em frente à Catedral, em frente ao museu, em frente ao Palácio Amarelo e acaba tá ali.
acaba não valorizando porque está sempre ali. Corriqueiro, né, para quem mora aqui, né? Porque está sempre ali. Então, pare um pouquinho, observe, contemple, aproveite para desfrutar daquilo que os turistas desfrutam aí por 1, 2, 3 dias. A gente tem aqui 365 dias no ano para as pessoas para aproveitarem. aproveitar. Inclusive, aqui falando sobre a catedral, até para você que não é católico, você que tem outra fé, você tem uma fé diferente da fé católica, você pode vir aqui, visitar, conhecer a história da cidade através desta construção. Pode apreciar os maravilhosos vitrais, que daqui a pouquinho a gente vai descer e vai mostrar também. Com certeza. Você pode visitar ali os restos mortais de Dom Pedro II, da Imperatriz, da Princesa, do Conde de... Então, você pode desfrutar e se apropriar daqui, porque tudo é de Petrópolis. E nós, sendo de Petrópolis, é tudo nosso. Exatamente. É tudo nosso. Nós somos privilegiados, né? O que os turistas comentam com você quando eles se deparam com a fachada da catedral? As pessoas acham que estão na Europa, porque é tão surreal, né? A gente poder caminhar numa cidade histórica, ó, abençoados aí com o toque do sino da catedral, né? As pessoas passeiam por aqui, por Petrópolis, como se estivessem na Europa. Primeiro, por conta da tranquilidade, segundo, por conta da segurança e porque nós estamos cercados de patrimônio histórico, né, daquela época. Então, muita coisa da nossa arquitetura veio da Europa. E as pessoas comentam, nossa, que cidade linda, saem daqui encantados de fato com a nossa cidade. Talvez porque tenha sido projetada e planejada por um alemão? Sim, também. Tem esse olhar europeu, né? Por onde você anda, por onde nós circulamos em Petrópolis, tem esse olhar europeu também, né? O Major Keller, nós tivemos aí os próprios Dom Pedro I, que passou por aqui na época do Caminho do Ouro, né? Trouxe muita influência de lá para cá também, e isso acabou se perpetuando aqui na nossa cidade. Bom, então o som do sino da nossa catedral veio para avisar que nosso primeiro bloco desse programa está chegando ao final. Nós vamos deixar vocês agora um pouquinho de inveja desse visual, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, sentir aquele gostinho do que é estar aqui em cima, na torre da Catedral São Pedro de Alcântara. E a gente volta no próximo bloco, já em outro ponto aqui na Catedral, para conhecer e mostrar um pouquinho mais dessa rica e maravilhosa história da nossa cidade. Hoje, tendo a honra de conversar aqui com a Raquel Neves, que é presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis. Quem conhece tudo, né? São os guias de turismo da cidade que conhecem tudo da nossa cidade. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, aqui na TVC, TV do Correio da Manhã. Estou nesse momento num lugar muito especial para todos nós petropolitanos. Estou aqui no mausoléu
de Dom Pedro II, da Imperatriz, da Princesa Isabel, do Conde D, nesse lugar maravilhoso que fica dentro da Catedral São Pedro de Alcântara. Continuando o nosso bate-papo com a Raquel Neves, que é presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis. Raquel, no bloco anterior você falou da sua história com a cidade e como você foi parar no turismo. Você começou estudando no Liceu. Isso aí. Hoje você dá aula no Liceu. Verdade. Tem filho estudando no Liceu. Como é que é essa história? Olha, Liceu tem 70 anos de história, né? E eu comecei lá como estudante, hoje ministro a disciplina de Serviços de Viagens e Turismo no ensino médio do Liceu. Meu filho estuda lá no ensino fundamental, tem uma relação de amor com o Liceu Municipal Prefeito Cordonino Ambrósio, né? E lá eles sempre ministraram a disciplina de HGP, né? E aí foi aí que começou a minha história de fato com o Liceu, com a história da cidade. Com essa paixão. Isso aí. E para você, o que representa a gente estar gravando esse programa que fala do pertencimento, da apropriação cultural de Petrópolis, dos petropolitanos por Petrópolis? A gente está nesse local aqui, bem ao lado aqui dos restos mortais de Dom Pedro II, da Imperatriz. Como é que é para você? A gente está aqui dentro do mausoléu agora. Dom Pedro II, nosso imperador, ele foi um homem apaixonado por Petrópolis, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, na capital, mas ele veio para cá e aqui ele passou vários verões, vários períodos, né? Até a proclamação da República, quando infelizmente ele teve que partir para o exílio, né? E o nosso imperador, ele tinha um amor assim fora do comum pela cidade, né? Tanto que aqui ele construiu seu palácio de férias, que é o nosso Museu Imperial, e hoje ele repousa aqui no Mausoléu Imperial, na Catedral de São Pedro de Alcântara, né? Então isso é o maior exemplo que o petropolitano pode ter, o amor de uma pessoa que não nasceu aqui, mas que era apaixonado pela cidade e deixou esse legado tão importante para a nossa história, para a nossa cultura, né? De uma forma geral. O hino da nossa cidade diz: quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. E tem uma frase famosa atribuída a Dom Pedro II, a frase dele dizendo que em Petrópolis é lá que eu passo os melhores dias da minha vida. Você acha que essa frase do hino foi inspirada nessa frase de Dom Pedro II? Eu creio que sim, porque realmente, né, as pessoas que vivem em Petrópolis, elas têm essa coisa da tranquilidade, né, vivem melhor. A qualidade de vida do petropolitano é exemplar e várias pessoas que visitam Petrópolis no seu dia a dia, né, turistas que vêm até aqui para conhecer a nossa cidade, elas falam assim no final do tour: eu quero voltar outras vezes, quero morar em Petrópolis, porque realmente Petrópolis causa isso na gente, né? A gente quer estar aqui, quer continuar, quer conhecer os outros lugares, e quem visita não se contenta em visitar apenas uma vez, né? Com certeza eu acho que o imperador tinha esse olhar naquela época, né? Principalmente porque ele chegou aqui num período em que as nossas belezas naturais eram muito mais preservadas do que hoje em dia, né? Viu isso tudo crescendo devagar durante seu período de governo. Então, se a cidade é linda hoje, imagina na época. Exatamente, a gente falava né? isso Era fora tudo da muito mais entrevista. exuberante, né? Mas se tivesse sido 100% preservável, como Paraty, por exemplo, aqui seríamos patrimônio da Unesco, da humanidade. Isso aí, com certeza. Como diz o Mãozinha, sensacional. Agora, Raquel, conta pra gente como é que foi a história do translado dos restos mortais do nosso imperador para Petrópolis, já que ele morreu no exílio, morreu em Paris. Sim. Porque após o golpe militar ele teve que ficar fora. Isso aí. Então ele morreu longe da nossa terra. Quando houve a proclamação da República, né, os membros da família imperial eles foram para o exílio que aconteceu na Europa. Inicialmente eles foram para Portugal. A imperatriz Teresa Cristina, esposa do imperador Dom Pedro II, ela falece ainda em Portugal, no mesmo ano da proclamação da República, em 1889. E aí com isso o imperador ele vai para a França para ficar mais perto da princesa Isabel, sua filha, dos seus netos também. E ele acaba falecendo em 1891. A princesa Isabel, ela só morre em 1921, já tinha mais de 70 anos. Só aí é que começam a pensar numa forma de trazer os restos mortais da família imperial para o Brasil, tá? Os primeiros a chegarem aqui no Mausoléu Imperial da Catedral foi o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina. Somente alguns anos depois, já na década de 70, é que vieram para cá a princesa Isabel, né, e o marido dela, o Conde D, que está ali do outro lado também. Mas a gente fica, às vezes, imaginando a tristeza dele ter construído a cidade, não ter usado mão de obra escravizada. Exatamente. Ele não usava mão de obra escravizada e, ainda assim,
ser expulso. Eu creio que tenha sido a maior dor da vida do nosso imperador, porque ele amava o Brasil, ele amava Petrópolis, né? E ele não queria, de maneira alguma, ter que ir embora de um local que ele tanto amava. Tanto que depois, quando eles começam a pensar numa forma de trazer os restos mortais para o Brasil, a cidade escolhida é Petrópolis. Não é por acaso. Não poderia ser outra. Não poderia ser outra, né? Sem dúvida. E essa história também, com a princesa, é muito forte também. Muito forte. Da vinda dos restos mortais dela também. Sim, sim. E aí ela foi sepultada aqui, né, nesse espaço, no mausoléu, onde nós temos essas estátuas aqui que foram esculpidas por um artista muito famoso, Jean Magru, né, que fez esse trabalho todo aqui, francês, inclusive. E ele também fez a estátua que fica na Praça Dom Pedro, aqui perto, né, que é a primeira estátua do imperador Dom Pedro II no Brasil, né. E aqui em frente nós temos a casa que pertenceu à princesa Isabel, que ela, primeiramente, ela e o Conde D alugam essa casa e depois eles acabam adquirindo essa residência que até hoje pertence à família imperial. Né? E não poderíamos deixar de falar do altar, né, que tem aqui no mausoléu, já que eles são muito católicos, não poderia, um mausoléu, não poderia deixar de ter algo ligado à fé. Qual a história desse mausoléu pra gente? Você estava contando que tem uma história bem interessante, né? Nós temos ali presentes as relíquias de 3 santos importantes, São Magno, Santa Tecla e Santa Aurélia, que foram trazidos para cá. Eles foram reconhecidos inclusive pelo Papa na época, né? Então é uma representatividade muito importante aqui para a nossa igreja, para a Catedral de São Pedro de Alcântara. Lindo, esses vitrais. E nos vitrais daqui, gente, vocês precisam vir aqui prestar atenção, porque tem poemas de Dom Pedro II escritos, gravados nos vitrais, que só os vitrais por si só já são lindos. Agora você poder conhecer ainda esses poemas de Dom Pedro, né? Nós temos ali 3 poemas escritos pelo imperador Dom Pedro II, que foram escritos durante o exílio, né? O mais importante deles é o poema Terra do Brasil, onde ele relata o amor que ele tinha pelo nosso país, né? Mas nós temos ali também trechos do poema Aspiração e um outro poema dedicado à imperatriz Teresa Cristina, que era a esposa de Dom Pedro II. Né? Paixão. Presentes ali nos vitrais aqui do mausoléu. Bom, nós vamos parando esse bloco aqui, vamos encerrando mais um bloco. Voltamos daqui a alguns 2 minutinhos, não sai daí não, é bem rápido, com o terceiro e último bloco do programa Orgulho de Ser Petropolitano, gravado diretamente na Catedral São Pedro de Alcântara, com a Raquel Neves, presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, que este ano completou 40 anos de existência. 40 anos divulgando, promovendo a cultura, o pertencimento e as belezas da nossa cidade. 2 minutinhos, eu volto já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, especial gravado na Catedral São Pedro de Alcântara, entrevistando hoje Raquel Neves, que é presidente da AGP, que é a Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis. Raquel, nesse momento a gente já está aqui próximo ao ponto mais sagrado da catedral. Sem dúvida. Que é a Catedral São Pedro de Alcântara, né? Isso. Qual a diferença de São Pedro Apóstolo para São Pedro de Alcântara? Então, Pablo, São Pedro Apóstolo, nós comemoramos o dia dele junto com as festas juninas, né? Então, o dia dele é dia 29 de junho, né? Aqui em Petrópolis é feriado municipal por conta do dia da chegada dos colonos germânicos à cidade. Os primeiros colonos que vieram para cá chegaram em 29 de junho de 1845, né? Então é comemorado esse feriado aqui na nossa cidade por conta desses colonos que ajudaram a construir Petrópolis, né? Já São Pedro de Alcântara, que é o nome do nosso padroeiro, muitas pessoas não sabem, mas ele é o primeiro padroeiro do Brasil com decreto de 1826 de Dom Pedro I. Ele é padroeiro do Império Brasileiro e é também padroeiro de Petrópolis. Nós comemoramos o dia do nosso padroeiro, São Pedro de Alcântara, que dá nome à nossa catedral, no dia 19 de outubro. E sobre o altar, quando você traz os turistas até aqui, que os guia, qual a curiosidade que eles mais ficam encantados relativo ao altar? Muita gente não sabe, aí que a gente pega o turista, né, de surpresa, é que a Catedral de Petrópolis possui 2 altares. Nós temos aqui o altar da antiga Igreja Matriz, que foi uma igreja construída ainda no período imperial, que ficava em frente ao Palácio de Verão do Imperador. Ali onde hoje nós temos a subida da rua que vai para o Liceu, Rua Oscar Wenchenck, né? Ficava mais ou menos por ali, entre a subida e o prédio do Frei Memória, que é a Secretaria Municipal de Educação. Ficava por ali. E aí, quando a catedral ela começa a ser construída, né, eles trazem o altar da antiga Igreja Matriz para cá. Então, aqui nós temos o altar antigo, que é aquele altar lá de trás, perto da estátua do nosso padroeiro, e o altar da Catedral de São Pedro de Alcântara, que é um altar mais recente, esse principal aqui da frente. Raquel é pura história, hein, Raquel? Raquel, agora eu gostaria de render uma homenagem aqui para todos os guias de turismo de Petrópolis através da AGP. Conta um pouquinho para a gente da história da AGP. A AGP, que é a Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, Pablo, ela foi fundada no dia 2 de fevereiro de 1984. Então, nós acabamos de comemorar aí 40 anos da fundação da associação. Esse trabalho que nós fazemos hoje como instituição é para organizar, para planejar o trabalho dos guias de turismo, que é a única profissão regulamentada no turismo nacional aqui no Brasil, né? De acordo com a Lei 8623 de 1993, o guia de turismo está apto a conduzir os turistas pela cidade, né? Então, hoje, na associação, na AGP, nós temos cerca de 40 profissionais, temos alguns que atendem em outros idiomas também, como inglês, espanhol, francês, italiano. Temos guias especializados em vários segmentos, tem guia que é turismólogo, tem guia historiador, tem guia que é biólogo, pedagogo. Então, a gente tem um leque muito grande de profissionais que trabalham em vários segmentos do turismo de Petrópolis. Porque além da parte histórica, nós temos uma riqueza de diversos outros segmentos turísticos. Temos segmento de compras, tem o segmento do turismo de aventura, do turismo de natureza, turismo rural. Turismo religioso. Muitas pessoas vêm a Petrópolis, a gente está aqui na Catedral, né? Então tem muitas pessoas que vêm a Petrópolis para conhecer os nossos atrativos religiosos. Tem também o turismo pedagógico, muitas escolas que visitam Petrópolis, porque aqui as crianças conseguem vivenciar de fato a história do país sem podendo sair dos livros, né? Saindo ali das salas de aulas, né? Então isso é muito interessante. Turismo cervejeiro, hoje Petrópolis capital estadual da cerveja, né? Nós temos mais de 20 cervejarias em Petrópolis hoje, a gente leva os turistas para conhecer. Então os nossos guias, nossos profissionais, eles são altamente qualificados para receber o turista aqui, fazer com que o turista se encante, venha a Petrópolis mais de uma vez, venha a Petrópolis, se hospede aqui para aproveitar mais, né? A gente faz todo esse trabalho com o nosso visitante. E para o morador? Vocês têm um pacote especial para os moradores de Petrópolis conhecerem a cidade, para
conhecerem a cidade? Sim, nós temos 6 roteiros de walking tour, que são caminhadas pelo Centro Histórico de Petrópolis, que podem ser feitas por turistas ou também pelos moradores da cidade. Esse roteiro a gente tem que ter um mínimo de 5 pessoas participantes para poder executar esses roteiros pelo Centro Histórico. São roteiros que abrangem partes diferentes do centro da cidade, então qualquer morador pode entrar em contato conosco e fazer o agendamento para a sua caminhada no Centro Histórico. Legal, legal. Agora, a pergunta que não quer calar. Em épocas de redes sociais, internet, de vários influenciadores, promovendo o turismo, promovendo visitações, o que diferencia o guia de turismo para um influenciador? Então, os influenciadores, eles contam curiosidades, né? Eles alertam para alguns detalhes, mas o guia de turismo, ele é preparado para isso, ele é preparado para bem receber, né? Ele é treinado para poder trazer as curiosidades que não estão nas plaquinhas dos museus, que não estão nas legendas da internet, né? Então, quando você faz um tour guiado por um profissional guia de turismo, com certeza a experiência desse turista vai ser completamente diferenciada. Não tem como comparar, Não né? tem como comparar. Bom, então quem quiser fazer contato com a AGP, como é que ela faz? Nós temos um site, www.guiasdeturismodepetrópolis.com, e nós estamos também nas redes sociais. WhatsApp, DDD 24 98842 3235, Instagram, @Guias Petrópolis, e Facebook, Associação de Guias de Turismo de Petrópolis. E por ali vai fazer contato, vai dizer o roteiro é personalizado. Olha, eu quero fazer parte histórica, não, eu quero fazer turismo rural, aí vocês vão levar lá para o Brejal, vai levar para a Rota Secreta, Taquaril, são diversos lugares. Quero fazer uma trilha em Petrópolis, aí os nossos profissionais vão atender e vão recomendar a melhor trilha, o melhor período, a melhor época de se fazer aquele trajeto, quais os equipamentos que as pessoas precisam ter. Com a segurança de estar fazendo um guia cadastrado, exatamente. um guia credenciado, cadastro. Pelo Ministério do Turismo, exatamente. Exatamente. Exija sempre esse selinho do cadastro, gente. Importante, É importante, né? Muito importante. Raquel, estamos chegando ao final do programa. Foi um excelente bate-papo. Foi uma viagem histórica aqui, na tua história, na tua relação com Petrópolis. Foi uma viagem histórica, literalmente, porque a gente conheceu muito mais da nossa querida cidade de Petrópolis. Sem dúvida, Pablo. Eu agradeço de coração pela oportunidade de mostrar um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz aqui em Petrópolis também, a minha história com a cidade, porque eu sou uma apaixonada por Petrópolis e eu acho que todo mundo tem que se apaixonar pela cidade, porque essa cidade é incrível, pessoal. Vocês têm que vir conhecer. Quem mora em Petrópolis, conheça a sua cidade também, porque é fantástico. Quando a gente conhece a nossa história, a gente consegue entender todo o restante. E valoriza o dia a dia, valoriza Sem tudo. dúvida. Tudo fica melhor. Sem dúvida. Bom, obrigada, Paulo. Obrigado, até a próxima. Nós vamos com certeza agendar outros programas Se e outros Deus lugares quiser. aqui da cidade. Vamos visitar, vamos mostrar para vocês todas as belezas. Todas não tem como, né? Porque é muita. São belezas infinitas. Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Sou Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.